Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, retirada do livro do profeta Jeremias, a continuação da leitura do profeta Jeremias, nos apresenta Jeremias no seu ministério. Vocês lembram a liturgia de ontem, em que Jeremias anunciava a vontade de Deus e o povo, ao invés de se converter, se endureceu ainda mais no seu pecado. O contexto continua ainda semelhante. Jeremias agora vai para a porta do templo e vai anunciar a palavra de Deus. E eu sempre gosto de enfatizar isso. Não se esqueçam das características de personalidade de Jeremias. Ele não era um São Paulo apóstolo. Ele era uma pessoa delicada até. Ele não era um briguento. Ele não era um Santo Inácio de Loyola, que por temperamento era belicoso. Não, ele era um homem sensível. E Deus o escolheu para essa missão tão difícil. Então lá vai ele para a porta do templo, quando o povo entrando, os profetas, que até então eram falsos profetas, porque profetizavam coisas, diziam coisas que Deus não havia dito, sacerdotes. Pois bem, estavam ali os Jeremias à porta do templo. Então vocês podem imaginar a cara feia do povo para ele. E o que ele dizia? Então aqui diz: foi comunicada da parte do Senhor esta palavra, uma palavra que veio para Jeremias. Aí Jeremias diz, abre aspas, assim fala o Senhor. Deus diz a Jeremias, põe-te de pé no átrio da casa do Senhor e fala a todos os que vêm das cidades de Judá para adorar o Senhor no templo, todas as palavras que eu te mandei dizer. Só você vai dizer todas as palavras que eu mandei dizer. Não retires uma só palavra. Talvez eles mudem de ideia e mudem de caminho. Isto é, seja fiel, homem. Você não vai diluir as minhas palavras. Você vai dizer tal qual eu estou dizendo a você. E estava ali Jeremias tremendo nas bases, mas fiel. Diz aqui, talvez as pessoas ouçam e voltem do mau caminho e eu me arrependa da decisão de castigá-los. Isto é, Deus iria castigar aquela nação, porque a nação tinha virado as costas para os seus mandamentos. Mas se a nação mudar de atitude, Deus não castigará aquela nação. Diz aqui, talvez elas ouçam e voltem do mau caminho, e eu me arrependa da decisão de castigá-los por suas más obras. A eles então dirás, isto diz o Senhor, se não vos dispuserdes a viver segundo a lei que eu vos dei, a escutar as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos tenho enviado com solicitude para a vossa orientação, e que vós não tendes escutado, farei desta casa uma segunda Silo, e farei desta cidade amaldiçoada por todos os povos da terra. Os sacerdotes e profetas e todo o povo presente ouviram Jeremias dizer estas palavras na casa do Senhor, no átrio do templo. Quando Jeremias acabou de dizer tudo, e que o Senhor lhe ordenara que falasse a todo o povo, prenderam-no, os sacerdotes prenderam Jeremias, e os profetas do povo diziam, este homem deve morrer. Isto é inadmissível que ele nos fale isso, que nos desagrada ouvir, que nos desagrada o coração. E este profeta, meus santos, tinha esta missão de ser fiel a Deus e anunciar aquilo que Deus mandava, mesmo com o desagrado dos seus ouvintes. Meus irmãos, este contexto eu gostaria de
me utilizando desta primeira leitura, lançar um olhar para o nosso contexto, o contexto do nosso país. O nosso país também tem se comportado como essa nação pecadora, uma nação desobediente, que não quer se deixar seguir pelos mandamentos do Senhor e que quer fazer tudo o que lhe dá na telha, achando que é Deus que pode decidir o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é mal. E graças a Deus, a igreja aqui no Brasil, neste ponto, tem se levantado fielmente contra esta desobediência. Eu falo aqui a respeito do aborto. Aqui teremos hoje essa audiência pública e segunda-feira, em que o Supremo Tribunal Federal, o STF, quer, na caneta, liberar, legalizar o aborto, o assassinato das crianças na barriga de suas mães até a 12ª semana de gestação. Isso é claro, né, meus santos? Saibamos, é apenas mais um passo. Amanhã, uma vez se isso for alcançado, amanhã se tentará um pouquinho mais, até que eles consigam legalizar o quê? O aborto das crianças em qualquer idade, em qualquer período da sua gestação, até que eles cheguem aonde eles querem, que é o quê? Que é obrigar as mães ao aborto. Sim, vocês não acham que isso é o fim do... Quer dizer, é o fim do mundo, mas vocês não acham que isso é algo irreal? Na China, por exemplo, agora já explico, até então, até alguns anos, existia a lei do filho único. Então, um casal chinês não podia ter um segundo filho, e se o tivesse, a mãe era arrastada, e isso não é metáfora, a mãe era arrastada para uma clínica, e a criança era arrancada do seu ventre. Matavam a criança, obrigavam-lhe o aborto. Depois, colocavam-lhe um DIU, um dispositivo intrauterino, que é abortivo, para que ela não tivesse mais, ou desligavam-lhe as trompas. Isto é, esterilizavam totalmente a mulher. Depois de 2013, eles disseram que a lei foi mudada, isto é, a mulher agora tem direito a ter um segundo filho, mas se ela tiver um terceiro, nós faremos a mesma coisa. Nós pegaremos a mulher, levaremos contra a vontade para a clínica, arrancaremos o filho já morto dentro da sua barriga, já assassinado dentro da sua barriga. E eu digo isso da lei do segundo filho, mas que na prática continua valendo para o primeiro, que para se ter um segundo filho é uma burocracia tão grande, tão grande, tão grande, que se ela tiver sem a liberação, a criança será assassinada do mesmo jeito. Então vocês veem que é uma situação horrenda, satânica, é um pecado que brada o céu por justiça. Isso aqui é uma terminologia cristã, católica. Existem pecados que bradam o céu por justiça, que clamam a Deus por justiça. Como é que uma criança, que um inocente é assassinado? E como é que um inocente é assassinado, no caso do aborto voluntário, querido pelos pais, por aqueles que deveriam defender? Então, meus irmãos, para que esta desgraça não venha sobre a nossa nação, como viria sobre Israel, que se tornou desobediente a Deus, nós precisamos pelo menos fazer a nossa parte. Nós precisamos usar os meios de mídia social, nós precisamos conversar com as pessoas e orientá-las cada vez mais a respeito do horror que é um aborto,
mataram a criança na barriga da mãe. Nós temos que ligar para os nossos deputados, senadores, se você tem acesso, mandar e-mails para o STF, para os ministros, dizendo: vocês não foram colocados aqui para criar leis, vocês fazem valer as leis. Então cada um segundo as suas possibilidades. Pode ser que você diga: padre, mas eu não tenho como mandar um e-mail. Mas você pode rezar, você pode dobrar os seus joelhos, fazer penitência, porque a força da oração vai onde a ação não consegue ir. Então nós não podemos esquecer o poder da oração. E é exatamente isso o que uma nota do nosso arcebispo e dos bispos do Brasil, que os bispos do Brasil estão se manifestando a esse respeito. E é isso que essa nota de Dom Milton diz. Foi feita ontem, e ontem mesmo assinada, que ele mandou para todos os padres e para todo o povo. Muita gente, muitos católicos receberam. E eu faço questão aqui de citar os pontos principais. Nota de repúdio ao Supremo Tribunal Federal contra as razões da ADPF 442, essa lei que eles querem, por meio da qual eles querem legitimar, legalizar o aborto dos nascituros, das crianças que queriam nascer até a 12ª semana. Eles querem que seja legal, permitido matar. E o seu intento de descriminalizar o aborto até a 12ª semana de gestação, mediante via judicial. A Arquidiocese de Cuiabá, por meio do seu arcebispo, Dom Milton Antônio dos Santos, e seu clero, vem manifestar seu repúdio, reiterando os argumentos que foram apresentados pela CNBB, pelo Conselho Nacional dos Bispos do Brasil. Primeiro, defesa da sacralidade, inviolabilidade e dignidade da vida humana, desde a sua concepção até a morte natural. Condenamos assim todas e quaisquer iniciativas que pretendam legalizar o aborto no Brasil, condenado pela lei de Deus e pela Igreja desde sempre. Primeiro, meus santos, que ninguém tem direito para tirar a vida de ninguém. E segundo, que as justificativas que se arrumam: não, mas a criança faz parte do corpo da mulher, logo ela tem direito sobre ele. Primeiro, que isso não é verdade. Segundo, se o fosse, esse argumento não seria lícito, porque, por exemplo, o corpo é meu, mas se um dia eu estiver me esfaqueando no meio da rua, a polícia virá e vai impedir que eu faça isso, porque não é porque o corpo é meu que eu posso me dispor dele, que eu posso tirar a minha vida assim de qualquer jeito. Então, primeiro, que este argumento não é válido. Segundo, porque o feto não é o corpo da mulher, não é uma extensão do corpo da mulher, porque ele, biologicamente, ele é independente, ele é diferente do corpo da mulher, tem um código genético diferente, ele é diferente do corpo da mulher, tem um código genético diferente, ele é o sujeito ativo durante toda a gestação. E se aquela criança não tivesse uma placenta que a recobria, a mulher colocaria aquele corpo para fora, porque como algo estranho. Então é um outro ser, não é extensão do corpo da mulher. Então, esses argumentos que se buscam: ah, não, padre, mas e não seria o caso, porque quando uma mulher se submete ao aborto, quando uma mulher é estuprada. Primeiro, meus santos, que o que eles querem aqui legalizar não é o aborto no caso de estupro, que é horrível, mas que são casos pequenos. É menos de 1% na estatística geral. O que eles querem é que o aborto seja financiado pelo Estado, que as crianças sejam assassinadas por todos aqueles que depois de uma relação sexual digam: ah, eu não quero, eu não posso,
por N motivos, eu não quero levar à frente esta gestação. E não há ninguém que por essas crianças fale. Elas não podem falar. Então nós precisamos falar, nós é que precisamos falar. Lembrem vocês que quando Hitler também decidiu que os judeus não eram gente, que os judeus não tinham direito de viver, que era o Estado quem decidia quem podia e quem não podia existir, a grande maioria da Europa e do mundo se calou, não falou nada. Isto é, era um tipo, era uma eugenia, isto é, o Estado decidia quem deveria existir e quem não deveria existir. E ninguém falou nada. Quer dizer, ninguém falou nada. E muita gente não falou nada. É a mesma coisa. O Estado agora quer decidir o que? Não. Aquela vida dentro da barriga da mãe, ela não tem direito de existir. Só se a mãe quiser levar à frente. Mas se ela quiser decidir, nenhum Estado tem o direito de usurpar a vida de ninguém. Então, meus irmãos, nós precisamos fazer alguma coisa, e o mínimo que nós podemos fazer é rezar e usar a mídia social, que nós mandamos florzinha, ursinho piscando, que todo mundo que tem o WhatsApp manda coisinhas. Então use isso para evangelizar, use isso tanto para transmitir aquilo que a respeito disso você recebe, algo a respeito contra a legalização do aborto, ou com as suas próprias palavras, para que isso tome conta cada vez mais dos nossos meios sociais, dos nossos amigos, e as pessoas possam cada vez mais se colocar contra esta desgraça que quer ser implantada no nosso país, e que nós católicos, que nós cristãos não podemos ficar omissos. Continua Dom Milton: reconhecemos a dignidade das mulheres, porém o aborto jamais pode ser considerado um direito da mulher ou do homem sobre a vida da criança que vai nascer. A ninguém pode ser dado o direito de eliminar outra pessoa. É um assassinato. Mas, padre, e no caso, volto, porque as pessoas usam o estupro para criar uma comoção emocional, uma comoção popular. Nossa, e o estupro? Quer dizer então que por causa de uma violência, eu vou causar uma violência ainda maior? Porque aquela mulher foi submetida a uma violência terrível. Eu vou causar uma violência ainda maior a uma criança infinitamente mais inocente? E segundo, e vocês acham que o aborto é algo indiferente, que para se livrar do trauma de ter sido estuprada, um trauma terrível, a mulher aborta e fica livre? Meus irmãos, nos Estados Unidos, por exemplo, onde o aborto é lícito nesses casos, existem estudos que mostram claramente que as mulheres que cometem aborto assistidas, acompanhadas em clínicas, pessoas que têm situação financeira para ter todo o respaldo social que possa haver, elas são 9 vezes mais propensas ao suicídio, a surtos psicóticos, a depressão, porque, meus santos, nós não fomos criados para matar. Quando um pecado fizer uma pessoa feliz, podemos dizer: Deus não existe. É uma mentira. Porque o pecado não é apenas algo que Deus decidiu que não quer que nós façamos. Deus não quer que nós pratiquemos o pecado, porque o salário do pecado é a morte, a consequência do pecado é a morte, e é a morte já neste mundo. Algo em nós se desorganiza, se desordena, algo dentro de nós morre. E sabe qual é o problema, meus santos? Que diante de tudo isso, muitos de nós ficamos assim, como que indiferentes, porque quem vai morrer é o filho da vizinha, quem vai morrer é aquela criança que eu nem sequer conheço, quem vai morrer é uma criança bem distante. Se fosse o meu filho, se fosse o meu sobrinho, aí não.
eu iria lutar. Então, muitas vezes nós, cristãos, católicos, somos indiferentes. Não concordamos, não queremos o aborto, mas não fazemos nada. Simplesmente cruzamos os braços e não fazemos nada a este respeito. Há uma semana, meus santos, quer dizer, aqui nós sempre falamos sobre isso, mas de uma maneira particular, há uma semana que estamos falando sobre isso. E eu pergunto, quantas penitências você fez nessa intenção? Quantas ave-marias você ergueu ao céu pedindo, minha mãe, intercede por nós, que esta desgraça não venha sobre o nosso país, que os teus filhos não sejam assassinados com consentimento dos seus pais e do Estado. Minha mãe, eu ofereço essa minha pequena penitência em favor dessas crianças que vão morrer. Eu invoco a intercessão dos anjos da guarda destas crianças que serão abortadas nesta batalha. O que você fez durante essa semana? Além de ouvir o padre e pensar se talvez, quem sabe, você venha à vigília. Entende, meus santos? Quer dizer, nós vemos algo assim, nós até compreendemos a gravidade da situação, mas não fazemos nada. Mas se fosse seu filho, você estaria chorando pelos cantos desesperado. Se fosse um sobrinho seu, um familiar seu, alguém que você conhece, o seu irmão que vai ter um filho, a sua irmã que está grávida, um parente seu, aí você, por quê? Porque o que você se importa é com o seu afeto. Quanto aquilo vai repercutir negativamente no seu coração e não no quanto aquilo repercute tristemente no coração do nosso Deus e da nossa Santíssima Mãe. Isto é uma causa de Deus. Isso entristece o coração de Deus. Isso entristece o coração da nossa mãe. De modo que mesmo que se sensivelmente, afetivamente, eu não me sinta comovido com um aborto de uma pessoa distante, se eu sei que isso comove as entranhas do coração do meu Deus, esta causa é minha. Porque o que entristece ao meu Deus é mais importante a mim do que aquilo que me entristece a mim mesmo. Então, o que estamos fazendo? Continua. Repudiamos, continua o nosso arcebispo, repudiamos atitudes antidemocráticas que, atropelando o Congresso Nacional, que tem o direito de criar as leis, exigem do Supremo Tribunal Federal uma função que não lhe cabe: legislar. Nós estamos falando aqui de um ativismo judicial. Os juízes que não estão lá para criar leis, eles estão criando. Por quê? Porque é do interesse deles, é do interesse de quem lhes financia, é do interesse das clínicas abortivas. E o que é que nós estamos fazendo? Meus irmãos, eu digo, no mínimo, nós podemos dobrar os nossos joelhos, rezar e fazer penitência. No mínimo. Que você não diga, mas eu não conheço nenhum deputado, eu não conheço nenhum senador, eu não sei nem o e-mail de um ministro. Então tá bom, você pode rezar. Você pode fazer penitência e sabendo que a oração é infinitamente mais eficaz do que uma conversa que você teria com um senador, cobrando dele uma atitude. Apoiamos, por fim, diz o nosso arcebispo, apoiamos um combate às causas do aborto. Isto é, vamos então cuidar das crianças, vamos então ajudar as mães, vamos fazer o Estado fazer aquilo que pode ser feito e não promover a morte das crianças e a destruição ainda mais das mães. Diante disso, rogamos, conclamamos nossas paróquias e comunidades a unirem-se em oração e a se mobilizarem, promovendo atividades pelo respeito da dignidade integral da vida humana. Então, meus irmãos, que este pedido, esta convocação do nosso arcebispo e da Igreja Católica no Brasil não nos deixe indiferentes, que nós façamos aquilo que está ao nosso alcance,
que você convide alguém. Não é para deixar essa igreja cheia de pessoas, não é isso. Mas que você convide alguém para que ela venha rezar. Ora, se nós viéssemos aqui rezar para alcançar a saúde de um filho nosso, você viria. Se seu filho estivesse com câncer e dissesse, olha, nós vamos rezar lá pela cura do seu filho, você viria. Se você estivesse com a doença terminal e dissesse, olha, a oração talvez cure a sua doença terminal, você viria. Mas para salvar a vida dos outros, para salvar a vida da criança na barriga da mãe, para dar essa alegria a Nossa Senhora e ao Sagrado Coração de Nosso Senhor, eu não sei se eu vou, estou com preguiça. Entende, meus santos? Então muitas vezes nós pensamos, e termino aqui, numa santidade assim, muito desencarnada. É uma santidade assim, eu e Deus, pensando que eu posso ser santo sem amar o irmão, sem amar aqueles que são amados por Deus. Quando Nosso Senhor diz que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é um mentiroso. E rezar e fazer algo diante desta desgraça que se aproxima do nosso país é, sem sombra de dúvida, de uma maneira muito concreta, amar o irmão. E amar o irmão por causa de Deus. Que Nossa Senhora nos ajude e que nessa primeira sexta-feira do mês, dia dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, que nós peçamos a Nosso Senhor que ponha nos nossos corações os sentimentos semelhantes aos seus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.